E se o evento mais esperado da história não for nada parecido com o que você imagina? E se a versão hollywoodiana do fim dos tempos, com roupas caindo vazias em carros desgovernados? A ideia de um sumiço silencioso, um arrebatamento secreto onde milhões desaparecem num piscar de olhos, não for o que a Bíblia realmente ensina? Prepare-se, porque hoje vamos embarcar numa investigação profunda, numa jornada a uma das passagens mais famosas e talvez mais radicalmente mal compreendidas de toda a Escritura. Nós vamos tirar a poeira das traduções, ignorar as teorias da conspiração e deixar a Bíblia falar por si mesma. E o que ela revela não é um sussurro para iniciados, mas o som de uma trombeta que vai abalar o universo e redefinir a esperança. Para sentir o impacto total dessa promessa, precisamos fazer mais do que ler um versículo, precisamos entrar na história. Vamos viajar no tempo, de volta ao primeiro século. Nosso destino, Tessalônica. Feche os olhos por um momento. Sinta o cheiro do ar salgado do mar Egeu misturado com o aroma de especiarias dos mercados. Ouça o barulho das sandálias nas ruas de pedra, a mistura de idiomas, grego, latim, aramaico. Tessalônica não é uma cidadezinha pacata. É uma capital provincial romana, um centro comercial pulsante na Via Egnatia, a principal rodovia que ligava Roma ao Oriente. É um lugar de poder, de dinheiro, de filosofia e de religião. E nesse caldeirão cultural, duas grandes ideias dominavam a mentalidade sobre a vida e a morte. De um lado, os epicuristas, que diziam, coma, beba e seja feliz, pois amanhã morreremos e tudo acaba. Para eles, a morte era o fim de tudo, um sono sem sonhos do qual ninguém acorda. Do outro lado, os estoicos, pregando uma resignação fria ao destino. A morte era inevitável, e o sábio a encara sem emoção. Em ambos os casos, a esperança era uma miragem. Nas lápides pagãs daquela época, era comum encontrar a inscrição, eu não era. Eu fui. Eu não sou. Eu não me importo. Era um adeus definitivo, um ponto final. No meio dessa cidade cínica e sem esperança, uma pequena e revolucionária comunidade está nascendo. Uma igreja. Eles não são filósofos de poltrona. São trabalhadores, artesãos, escravos, talvez alguns poucos comerciantes. Eles se encontraram com a mensagem incendiária do apóstolo Paulo. Eles ouviram que um carpinteiro judeu chamado Jesus tinha morrido, mas ressuscitou dos mortos. Eles ouviram que esse Jesus era o verdadeiro Senhor do universo, não César em Roma. E eles acreditaram. Eles entregaram suas vidas a esse rei ressurreto, e tudo mudou. Eles encontraram perdão, comunidade, um propósito para viver. E, acima de tudo, encontraram esperança. Mas essa fé teve um custo. A perseguição não era uma teoria, era o seu dia a dia. Seus vizinhos os olhavam com desconfiança. As autoridades os viam como politicamente subversivos por chamarem outro de senhor. Cada dia era uma batalha para se manter fiel. E no meio dessa pressão externa, uma dor interna começou a surgir. A morte. Cristãos, irmãos e irmãs amados na fé, que esperavam ansiosamente a volta do Rei Jesus, estavam morrendo. Imagine o cenário. Imagine uma esposa cristã velando o corpo do seu marido. Ela olha para o rosto pálido dele e as palavras dos seus antigos vizinhos pagãos ecoam em sua mente. É o fim. Acabou. Uma pergunta angustiante, como um veneno, começou a se espalhar na igreja. E agora? Jesus prometeu voltar para nos levar para ele. Nós cremos. Mas e o meu marido? E a minha mãe? E nosso amigo que morreu semana passada? Eles perderam a promessa? Eles vão ficar de fora da grande festa? A nossa esperança na volta de Cristo era só para os que conseguissem sobreviver até lá? É para esta igreja, com o coração partido pelo luto e a mente confusa pela incerteza, que Paulo escreve. E a primeira coisa que precisamos notar é o que ele não faz. Ele não envia um cronograma detalhado do Apocalipse. Ele não desenha um gráfico com setas, dispensações e cronômetros. Ele não se perde em especulações. Ele faz o que um verdadeiro pastor faz. Ele envia consolo. Ele envia clareza. Ele envia uma esperança tão robusta, tão ancorada na verdade, que ela pode suportar o peso da dor mais profunda e responder à pergunta mais difícil. Ele escreve as palavras que encontramos na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. O objetivo dele não é satisfazer a nossa curiosidade sobre o futuro, é fortalecer a nossa fé no presente. A mensagem não é sobre uma fuga secreta do mundo, mas sobre um encontro glorioso com o Rei do mundo. Para construir essa fortaleza de esperança, Paulo utiliza, como mestre construtor, 3 palavras gregas explosivas. São como 3 pilares que sustentam toda a arquitetura da esperança cristã. Se entendermos essas 3 palavras no seu contexto original, a passagem inteira se ilumina de uma forma nova. A primeira é parousia. Nós geralmente a traduzimos como vinda ou chegada, mas essa tradução perde a majestade do termo original. No Império Romano, parousia era um termo técnico para a visita oficial e pública de um imperador, rei ou alto dignitário a uma cidade. Imagine o alvoroço. Meses antes, mensageiros chegavam anunciando a parousia de César. As estradas que levavam à cidade eram reparadas. Os edifícios públicos eram pintados. A cidade inteira entrava em modo de preparação frenética. A chegada dele não era secreta, não era sutil. Era o maior evento público do ano, talvez da década. Sua presença significava poder soberano. Ele vinha para inspecionar, para distribuir favores, para administrar a justiça e para lembrar a todos quem estava no comando.
Quando Paulo usa a palavra parousia para descrever a volta de Cristo, ele está acionando essa imagem poderosa na mente dos seus leitores. A volta de Jesus não é uma visita discreta de um amigo. É a chegada oficial do Rei do Universo à sua criação. É pública. É majestosa. É transformadora. É o momento em que o governo do céu se manifesta plenamente na terra. A segunda palavra-chave é harpazo. Aqui está o epicentro de muitos debates. É a palavra traduzida como sermos arrebatados. No imaginário popular, influenciado por ficção, essa palavra se tornou sinônimo de um desaparecimento etéreo, um sumiço silencioso. Mas o que a palavra realmente significa? Harpazo carrega a ideia de agarrar com força, tomar subitamente, resgatar. É uma palavra de ação, de poder, de energia. Em outras partes da Bíblia, é usada para descrever o Espírito arrebatando Filipe de um lugar para outro em Atos capítulo 8, um ato visível e poderoso. É usada para descrever um lobo arrebatando uma ovelha. Pense num salva-vidas que se joga na água turbulenta e arranca um banhista da correnteza, trazendo com força para a segurança da praia. Isso é harpazo. Pense num bombeiro que invade um prédio em chamas, encontra uma criança encolhida no canto e arranca do perigo iminente, carregando-a para fora. Isso é harpazo. A ênfase não está na invisibilidade, mas na força e na urgência do resgate. É uma intervenção divina e poderosa que nos remove do perigo iminente do juízo final e nos coloca na segurança da presença do nosso Rei. É um ato de poder, não um ato de mágica secreta. E isso nos leva à terceira palavra, a que conecta tudo de forma brilhante, a pantesis. É traduzida como encontro. Assim como parousia, a pantesis era uma palavra com significado técnico muito específico na cultura greco-romana. Ela era usada para descrever a cerimônia formal de boas-vindas. Quando um imperador ou general estava se aproximando da cidade durante sua parousia, uma delegação dos cidadãos mais importantes saía pelos portões da cidade para ir ao encontro, a pantesis, da autoridade. E aqui está o ponto crucial. Eles saíam ao encontro dele para fazer o quê? Para fugir com ele para outra cidade? De modo algum. Eles saíam para recebê-lo, para honrá-lo, e então, se viravam e formavam uma escolta triunfal, acompanhando o rei de volta para dentro da cidade, onde sua presença seria estabelecida. Sair para encontrar e acompanhar de volta. Esse é o movimento da pantesis. Nós vemos esse padrão na própria Bíblia. Na parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, versículo 6, as virgens ouvem o grito "aí vem o noivo". Saiam ao seu encontro, a pantesis. Elas saem para recebê-lo e, em seguida, entram com ele para a festa do casamento. Em Atos, capítulo 28, versículo 15, quando Paulo se aproxima de Roma, os cristãos da cidade viajam para o sul para encontrá-lo e o acompanham no resto do caminho até a capital. Agora, vamos montar este quebra-cabeça glorioso. A parousia, a vinda pública e real do Rei Jesus. O harpazo, o poderoso e súbito resgate do seu povo. E a pantesis, o encontro nos ares, não para escaparmos do planeta, mas para formarmos a delegação de honra, a comitiva de boas-vindas que escoltará nosso rei em sua descida final e triunfal para reinar sobre a terra e os céus renovados. E como se essa imagem cinematográfica não fosse suficiente, Paulo adiciona a trilha sonora universal. Tudo isso acontece com um grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. Isso é o antônimo exato de secreto. É um anúncio cósmico. É o evento mais público, mais audível, mais solene e mais espetacular de toda a história da criação. Com essa base, a sequência de eventos que Paulo descreve em 1 Tessalonicenses 4 se torna de uma clareza deslumbrante. Primeiro, o próprio Senhor desce do céu. O movimento é de cima para baixo. O rei está vindo para o seu domínio. Segundo, e aqui está o consolo direto para a igreja enlutada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A angústia deles é a primeira a ser respondida. Aqueles que eles choravam não perderam nada. Pelo contrário, eles têm assentos na primeira fila do maior evento da história. Seus corpos, desfeitos em pó, serão refeitos, glorificados, imortais, num ato de poder criativo que fará a primeira criação parecer um mero ensaio. Terceiro, então, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Nossos corpos frágeis, mortais, sujeitos à doença e à dor, serão revestidos de imortalidade num piscar de olhos, como Paulo detalha em 1 Coríntios 15. E quarto, o grande clímax unificador, juntos. Os santos ressuscitados de todas as eras e os santos transformados da última geração, juntos, como um só corpo, seremos arrebatados, harpazo, para o encontro, a pantesis, com o Senhor nos ares. E para qual propósito final? Para estarmos para sempre com o Senhor. Onde o rei está, seu povo estará. Onde ele governar, nós governaremos com ele. Não há aqui nenhuma sugestão de duas vindas, de um retorno secreto seguido por um retorno público anos depois. Há um único evento, um clímax magnífico, visível e audível, que encerra esta era e inaugura a eternidade. Mas um bom investigador não se contenta com uma única testemunha, por mais confiável que seja. Será que essa visão de Paulo se harmoniza com o resto do testemunho bíblico? A regra de ouro da interpretação bíblica é clara. A Escritura interpreta a Escritura. Passagens didáticas e claras devem iluminar as passagens poéticas ou figurativas. Vamos primeiro ao testemunho do próprio Jesus, em Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 31. Jesus está respondendo diretamente à pergunta de seus discípulos sobre o sinal da tua vinda e da consumação do século. E o que ele diz?
Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Façamos uma pausa aqui. Fenômenos cósmicos que afetam o sol, a lua e as estrelas. Isso soa, de alguma forma, secreto ou sutil? Ele continua. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Quem verá? Todos os povos da terra. Como ele virá? Com poder e muita glória. E então o clímax. E ele enviará os seus anjos, com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma outra extremidade dos céus. Compare com Tessalonicenses, depois da tribulação. Visível para todos. Vindo nas nuvens. Com poder e glória. E o elemento sonoro crucial, a grande trombeta para reunir seu povo. É a mesma história. É o mesmo evento. Jesus e Paulo estão em perfeita harmonia. Agora vamos para a segunda grande testemunha, o próprio Paulo, em sua outra obra-prima sobre a ressurreição, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Ele diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. De novo, qual é o gatilho para a transformação final e a ressurreição dos mortos? O som da última trombeta. Uma trombeta na Bíblia nunca é um instrumento de segredo. Desde o Monte Sinai, quando o som da trombeta fez todo o acampamento tremer, até os muros de Jericó, as trombetas são instrumentos de proclamação pública, de convocação para a guerra, de anúncio real. Uma trombeta secreta é um oxímoro, uma contradição de termos. A consistência da Bíblia é, francamente, de tirar o fôlego. Mas é a famosa passagem que diz um será tomado e o outro deixado. Esta é, frequentemente, a pedra angular para a teoria do arrebatamento secreto. Vamos examiná-la com cuidado, como bons detetives, em seu próprio contexto, em Lucas capítulo 17, versículos 26 a 37. Jesus está usando 2 analogias históricas para descrever a sua vinda, os dias de Noé e os dias de Ló. Pensemos juntos. Nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo normalmente, comiam, bebiam, casavam-se, e então o dilúvio veio e os levou a todos. Quem foi tomado? Foram os ímpios, tomados pelas águas do juízo. Quem foi deixado para trás em segurança, preservado por Deus? Foi Noé e sua família na arca. Agora, a analogia dos dias de Ló. As pessoas em Sodoma viviam suas vidas, e então veio fogo do céu. Quem foi tomado pelo juízo? Foram os habitantes da cidade. Quem foi deixado, ou melhor, resgatado para a segurança? Foi Ló. Percebe o padrão? Em ambas as analogias de Jesus, ser tomado é algo terrível, é ser arrastado pelo juízo. Ser deixado é ser preservado. É exatamente por isso que, quando Jesus diz que um será tomado e outro deixado, os discípulos ficam confusos e perguntam: tomado para onde, Senhor? E a resposta de Jesus é sombria e chocante: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Isso é uma imagem inequívoca de morte e juízo, não de um resgate glorioso para o céu. A doutrina popular do arrebatamento secreto pegou a analogia de Jesus e a virou completamente de cabeça para baixo. Com base no próprio ensino de Jesus, você não quer ser tomado nesse contexto. A linguagem é sobre separação para juízo, não sobre um resgate secreto. E para colocar o último prego neste caixão teológico, vamos rapidamente a 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. A mesma igreja, algum tempo depois, estava sendo perturbada por boatos de que o dia do Senhor já havia chegado, talvez de forma secreta. E qual é a resposta de Paulo para acalmá-los? Ele diz para eles esperarem por um evento secreto? Não. Ele faz o oposto. Ele diz no versículo 3, ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. A solução de Paulo para o medo de um evento secreto é apontar para sinais públicos, visíveis e inconfundíveis que o precederão. Ele então conecta nossa reunião com ele com a parousia de Cristo que vem para destruir o iníquo com o sopro de sua boca. A chegada do rei resgata seu povo e executa o juízo sobre seus inimigos num único e mesmo evento glorioso. Não há espaço na teologia de Paulo para um intervalo de 7 anos entre um rapto e a vinda. São 2 facetas do mesmo e único diamante. A linha mestra da Bíblia, tecida consistentemente de Gênesis a Apocalipse, aponta para um único e espetacular clímax da história humana. Jesus, o Rei, virá de modo visível para todos os povos. Sua chegada será anunciada de modo audível por uma trombeta cósmica. Ele ressuscitará em glória os seus que morreram, transformará instantaneamente os seus que estiverem vivos, e reunirá todos, de todas as épocas, para si, para sempre, inaugurando seu reino de paz e justiça na nova criação. Esta é a bendita esperança da Igreja. Ok. Uau! Isso é muita teologia. É grandioso, é épico. Mas qual é a relevância disso? O que a gente faz com isso numa terça-feira chuvosa, com uma pilha de boletos para pagar, um filho doente e um coração ansioso com as notícias do jornal? Essa doutrina não é um quebra-cabeça para nerds de profecia se entreterem. É um alicerce de concreto para construirmos nossas vidas. Primeiro, identidade antes de obrigação. Sua esperança não depende da sua habilidade de decifrar o livro de Daniel ou alinhar as manchetes com o Apocalipse. Sua esperança depende da rocha inabalável da fidelidade de um rei que prometeu voltar.
Se você está em Cristo, você já pertence ao povo que será levantado. Sua cidadania celestial é um fato consumado. Viva a partir dessa identidade. Você é um embaixador do reino vindouro. Isso muda como você enxerga seu trabalho, sua família, seu propósito. Segundo, consolo real e profundo no luto. A resposta de Paulo para a dor da perda não foi um pare de chorar insensível. Foi não chore como os que não têm esperança. O choro do cristão é diferente. Ele é regado de esperança. Olhamos para o túmulo, e sim, a dor da separação é real e aguda. Mas pela fé, olhamos através do túmulo e vemos o amanhecer da ressurreição. Vemos o dia do reencontro. O dia em que Deus enxugará toda lágrima. Então, hoje, pegue o nome daquela pessoa querida que partiu em Cristo. Fale esse nome em voz alta para Deus em oração. E depois, seja as mãos e a voz do consolo de Paulo. Envie uma mensagem para alguém que você sabe que está de luto, e simplesmente compartilhe 1 aos Tessalonicenses 4,18. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Terceiro, santidade sóbria, não pânico paranoico. A certeza da vinda pública de Cristo é o maior motivador para uma vida de integridade privada. Se a vinda dele é visível para todos, viva uma vida que não tenha medo da luz. Pense nisso. Isso significa honestidade radical na sua declaração de imposto de renda. Significa pureza nos seus pensamentos e no que você assiste na solidão do seu quarto. Significa falar a verdade com amor, mesmo quando uma pequena mentira seria mais fácil. Significa perdão, mesmo quando a amargura parece justificada. A esperança na vinda de Cristo não nos faz estocar comida enlatada em um bunker, nos faz estocar frutos do Espírito em nosso caráter. Quarto, perseverança inabalável na pressão. A Bíblia nunca promete aos cristãos uma vida sem problemas. Pelo contrário, ela nos garante que no mundo tereis aflições. A promessa não é nos tirar da tribulação, é nos sustentar através da tribulação. Portanto, não tema a crise econômica, a instabilidade política ou a oposição à sua fé. Tema se afastar do único que pode te sustentar no meio da tempestade. Essa esperança é a âncora da alma. Quando o mundo parecer estar desmoronando, lembre-se, meu rei está vindo, ele tem o controle, e esta aflição leve e momentânea está produzindo para mim um peso eterno de glória. Quinto, missão com senso de urgência. Se a trombeta pode soar a qualquer momento, e se sua chegada significa salvação para uns e juízo para outros, então não temos tempo a perder. Isso deve acender em nós um fogo para compartilhar as boas novas. As pessoas precisam ouvir sobre o rei que vem, não apenas para julgar, mas que já veio uma vez em humildade para salvar. Então, um desafio prático. Hoje, ore nominalmente por 3 pessoas em seu círculo de influência que ainda não conhecem a esperança de Cristo. E dê um passo de fé. Convide uma delas para tomar um café e compartilhar, de forma simples e sincera, porque sua fé em Jesus lhe dá esperança para o futuro. Finalmente, discernimento sábio. Fuja como de uma praga de canais, livros e pregadores obcecados por especulações, por datar o fim do mundo e por encontrar o anticristo em cada líder mundial. Jesus nos disse para observar os sinais da estação, não para tentar adivinhar o dia e a hora. Focar nessas especulações nos distrai da nossa verdadeira missão: amar a Deus, amar nosso próximo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Viva pronto, não paranoico. A verdade central que ecoa de Tessalônica até nós hoje é esta: o retorno de Cristo não é um sussurro escondido para uma elite espiritual, mas a trombeta de Deus que inaugura a ressurreição, a transformação e o nosso encontro eterno com Ele. E a pérola do dia, o ato de obediência que você pode praticar hoje, é esta: encoraje alguém lendo em voz alta 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. E depois dessa leitura, simplesmente orem juntos a mais antiga oração cristã: Maranata. Vem, Senhor Jesus. Porque, no final das contas, o evangelho inteiro está contido nisso. Aquele que veio em fraqueza, como um cordeiro para ser morto por nossos pecados na cruz, virá em poder e glória, como o leão de Judá, para completar nossa salvação. A cruz é a garantia do dia da sua volta. A ressurreição dele no domingo de Páscoa é a primeira mostra, a inauguração da nova criação que será revelada em sua plenitude quando ele retornar. Agora, a conversa continua com você. Deixe aqui nos comentários, com base neste estudo, qual é a primeira coisa que você pensa que fará ou sentirá quando ouvir a trombeta de Deus e vir o Rei Jesus voltando em glória? Quero muito ler sua reflexão sincera. E se esta análise profunda da palavra de Deus abriu seus olhos e fortaleceu seu coração, a sua jornada de crescimento não precisa parar por aqui. Eu preparei um vídeo complementar que mostra exatamente como essa esperança da volta de Cristo combate a ansiedade e a depressão no nosso dia a dia. Ele está aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique nele e vamos continuar crescendo juntos. E para você que está buscando uma fé que não tem medo de perguntas difíceis, uma fé que se aprofunda na verdade sólida da Escritura, então este canal é para você. Clique no botão de inscrever-se e ative o sino de notificações. Temos um encontro marcado aqui todos os dias para fortalecer nossa esperança, juntos.